Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula 14 do nosso curso de Cálculo 1, tá? Aqui nesta aula, a gente vai abordar os tópicos referentes às regras de derivação, né? Em verdade, a gente já está falando de certas regras de derivação, mas de funções elementares. Aqui nós vamos falar realmente das propriedades, né, operatórias das propriedades de derivada, no caso, digamos assim. Derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente, tá? E vamos entender melhor também sobre a regra da cadeia, tá? Que é a derivada de funções compostas. Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos inicialmente começar enunciando esse teorema, tá? Que é exatamente o teorema que vai nos permitir operar as derivadas, né? A soma de derivadas, produto de derivadas, vamos ver. Produtos de funções. Bem, nós vamos precisar de duas funções f e g diferenciáveis, ou seja, as derivadas precisam existir, e no ponto P pertencente a E. E vamos tomar também uma constante K, tá? Então, se essas duas funções forem diferenciadas, a soma, o produto da constante pela função, o produto das duas funções e o quociente também vão ser diferenciáveis, pessoal. Se você tem duas funções diferenciáveis, então a soma, o produto de uma constante por ela, o produto delas duas e o quociente também é diferenciável nesse ponto P. E além disso, pessoal, vale as seguintes propriedades, tá? Seguintes regras. Bem, a derivada da soma de f com g é a derivada da f mais a derivada da g, no ponto P, tá? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da constante vezes a função, no ponto P, você meio que pode tirar a constante para fora e derivar simplesmente a função f no ponto P. A derivada do produto no ponto P é a derivada da primeira, ou seja, a derivada da f no ponto P, mais a segunda, desculpa que tem um erro aqui, tá? A derivada da primeira vezes a segunda aplicada no ponto P, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, ó, a f' de P, g' de P, mais f de P, g' de P, tá? Então, é essa regra aqui da derivada do produto, que a gente fala, né, que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? E uma regra parecida vai acontecer, no caso, para o quociente. No entanto, você tem que trocar aqui, né, esse sinal para menos e tem que dividir pelo quadrado da segunda, tá? Então, ó, f' de P, g de P, menos f de P, g' de P, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pelo quadrado da segunda. E neste caso, né, como a gente tem esse quociente aqui, a gente pede que o g de P seja diferente de zero para que isso aqui possa estar definido, certo? Perfeito, pessoal. Então, essas são as regras operatórias que você pode usar daí para frente. Bem, vamos fazer uns exemplos, né? Dada f de x igual a 4x ao cubo mais x quadrado, calcule. Quem é a f' de x? Bem, pessoal, mais adiante você pode meio que fazer isso aqui direto, tá? Como aqui eu estou falando, tentando introduzir, né, tentando exemplificar essas propriedades, então eu vou fazer com calma, tá? Então, observe, nesse caso aqui, ó, a derivada da f' de x é a derivada dessa soma, tá? Derivada dessa soma. Só que pela propriedade D1 aqui, que a gente acabou de ver, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, meio que eu posso calcular a derivada de 4x ao cubo mais a derivada de x quadrado, certo? E aí, a propriedade D2 diz que se tem uma constante multiplicando uma função, a constante sai para fora, você calcula só a derivada da função, tá? Mais essa. E aí você calcula através da regra que você já conhece, né? A x ao cubo é uma função da forma x elevado a n, então você desce o 3 multiplicando, como tem 4 multiplicando aqui também, vai ficar 3 vezes 4 que dá 12. E aí você subtrai 1 aqui que dá x quadrado, tá? E a derivada de x quadrado, você desce o 2 multiplicando, subtrai 1, vai ficar 2 menos 1 que dá 1, tá? Então, não precisaria colocar aqui. A mesma coisa eu posso fazer, aí no item B, né, ele pede para calcular o f' de 1. Uma vez que eu já sei a regra geral da função, quando eu calcular a derivada no ponto 1, passo o ponto 1 aqui e vai passar aqui no ponto 1. Né? Então, vai ficar 12 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Vai dar 12 mais 2, que dá 14, tá? Perfeito, pessoal.
Vamos fazer para essa daqui agora. Olha, agora observe que a gente tem o quê? É como se a gente tivesse o produto de duas funções, né? Por exemplo, essa daqui é uma f1 de x, por exemplo. Essa daqui é uma f2 de x, né? Então, tem um produto de duas funções. Então, pela regra do produto, como é que fica? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aí é só calcular, né? Bem, observe. A derivada de 3x², eu vou fazer meio direto aqui, ó. O 2 décimo multiplicando, como tem 3 aqui vai ficar 6, né? Subtrair 1 aqui vai ficar x. E a derivada da constante é zero. A gente já viu, tá? Mais zero. Vezes a exponencial de x. Mais essa vezes a derivada exponencial, que a gente também já viu na aula passada, é ela mesma, né? Derivada exponencial é ela mesma, o próprio e elevado a x. Como tem e elevado a x aqui e elevado a x aqui, eu posso colocar em evidência, tá? Aí eu vou fazer primeiro da maior potência. Vai ficar 3x², que é esse daqui. Aí esse 6x vem daqui, né? Mais 1, tá? Ó, fica assim, dessa forma. E aqui pede para calcular no ponto zero, então é só substituir, né? O f' no ponto zero vai ser exatamente e elevado a zero, mais 3 vezes 0 ao quadrado, que dá zero, mais 6 vezes 0, que dá zero, mais 1. Então, vai dar exatamente, né? E elevado a zero é 1, 1 vezes 1 aqui dá 1, tá? Dá 1, certo? Vamos calcular agora, pessoal. Vamos supor que a nossa função f de x seja o seno de x sobre x mais 1. Queremos calcular a derivada dela. E aí, a gente tem o quociente de duas funções, né? Derivada do quociente, como é? Derivada de cima, né? Derivada de primeira, no caso seno de x, vezes a segunda, x mais 1, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Sobre o quadrado da segunda, x mais 1 quadrado, certo? Só estou usando a regrinha. E aí, como é que vai ficar aqui, ó? Quem é a derivada do seno? Cosseno, vezes essa. Quem é a derivada de x mais 1? A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1, tá? Então, isso aqui vai dar só menos o seno. Então, vai ficar simplesmente x mais 1 sobre o cosseno de x, menos seno de x, tá? Sobre x mais 1 ao quadrado. Essa é a derivada. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a derivada de ordem superior, né? Imagine que você tem uma função f de a em r, e a gente sabe que se essa função, se a derivada dela existe, né? Se a sua derivada existe, do caso, meio que essa derivada, ela acaba definindo uma outra função, certo? Por exemplo, ó, a derivada de f' de x deu essa função, né? Onde f de x é essa. A derivada daqui, nesse caso, deu essa função. Então, pessoal, o fato é que a derivada de uma função ainda é uma função, certo? Então, você pode pensar em calcular a derivada da derivada. Deu para entender? Por exemplo, se eu quisesse calcular de novo agora a derivada dessa primeira derivada aqui, eu poderia, porque essa daqui ainda é uma função, certo? Então, se isso daqui ainda é uma função real, eu posso pensar em calcular a derivada dela, certo? E aí, nesse caso, eu teria a segunda derivada, certo? Então, é basicamente isso. Se tu tem uma função definida num certo conjunto A, e se a sua derivada f', ela existe, né? Se essa derivada existe, então podemos falar na derivada de f'. Isto é, a f' da f', certo? Que vamos denotar simplesmente por f2', ou desta forma, né? F2, a segunda derivada. De modo geral, pessoal, eu poderia fazer isso recursivamente. Por exemplo, agora imagina que eu derivei segunda vez e essa f2 aqui ainda continua sendo uma função, né? Uma função bem definida. Então, eu poderia pensar na derivada da f2, né? E aí viria f3. De modo geral, pessoal, se a fn-1 existe, então eu posso pensar na derivada, né, na fn. Quando eu falo fn-1, estou dizendo a derivada de ordem n-1, tá? Então, eu poderia pensar na derivada de ordem n. E essa derivada de ordem n é a derivada dessa, certo? Ou seja, na próxima, né? A derivada da fn-1. Então, vamos fazer um exemplo. Observe. Se f de x é 2x² mais 3x² menos 6x, então, quem seria a primeira derivada? Bem, ó, vou fazer bem aqui, né? 4 dessa vai ficar 8, subtrai 1 aqui, x ao cubo. A derivada de 3x² vai dar 6x, né? O 2 décimo multiplicando, fica só x. A derivada de 6x é 6, né? Menos 6.
Então, essa é a f'. Observe que isso daqui é uma função bem definida. Então, eu poderia calcular novamente a derivada dessa função. Então, a f2' de x vai ser a derivada de f' de x. Então, é a derivada disso daqui. Quanto é que dá a derivada dessa expressão? Ó, o 3/10 multiplicando, fica 3 vezes 8, 24, x ao quadrado, mais 6, derivada de 6x é 6, e essa daqui dá 0, né? Porque é uma constante. Então, dá essa função. Então, observe que a f2' ainda continua sendo uma função, de certa forma, bem definida, né? Uma função contínua aí. Então, eu poderia pensar em calcular novamente a derivada dessa f2. Então, ó, a f3' de x vai ser a derivada da f2 de x, né? E aí vai dar o quê? Ó, 2/10 multiplicando, que dá 48x, né? 48x. 48x, e aqui dá 0, que é uma constante, né? Então, a f3 de x é 48x. E observe, ainda é uma função, né? Uma função, eu poderia pensar em calcular a derivada de ordem 4, que é a derivada da f3, certo? Da derivada de f3. Ou seja, a derivada dessa daqui é exatamente 48, né? 48, dá uma constante, derivada de ordem 4. Embora seja uma constante, a derivada está bem definida, né? A derivada da constante é 0. Então, a derivada de ordem 5 vai ser a derivada de ordem 4 de f de x, tá? E uma vez que isso daqui é uma constante, essa derivada é 0. Então, observe que a gente pode ir calculando sucessivamente as derivadas quantas vezes a gente quiser, desde que essa função esteja bem definida. Por exemplo, a exponencial, a gente poderia calcular ela infinitamente, né? Porque ela sempre vai ser ela mesma. Então, deriva uma vez da própria exponencial, deriva 2 vezes da própria exponencial, deriva 3 vezes da própria exponencial. Então, ela é, digamos assim, infinitamente diferenciáveis, assim como as funções meio que seno, cosseno, né? Essas funções meio que vão ser infinitamente diferenciáveis, tá? Então, pessoal, vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó, vamos tomar a função f de x igual a e elevado a x mais seno de x, exatamente meio que isso que eu falei, né? Queremos calcular a f3 de x. Então, ó, vamos inicialmente calcular a primeira, né? Quem é a derivada de f de x? A derivada da soma aqui, né? A soma das derivadas. A derivada da exponencial de x dá o próprio exponencial de x. E a derivada do seno dá o cosseno. Vamos calcular a segunda. Então, é a derivada da primeira, né? Então, a segunda derivada vai ser a derivada desse cara aqui. Então, ó, a derivada exponencial é a própria exponencial, mais a derivada do cosseno é menos o seno. Então, vai ficar menos seno de x. E a f3, que seria a derivada da f2, né? Então, ó, vai ser a exponencial de x, a derivada do seno, cosseno, menos cosseno. Então, observe que eu poderia calcular isso aqui quantas vezes eu quisesse, tá? Perfeito. Vamos agora, pessoal, falar de uma propriedade que é a regra da cadeia, tá? Que é nada mais, nada menos do que a derivada de funções, no caso, compostas, tá? Então, a gente já viu funções compostas, principalmente quando estava falando de limite. Então, vamos supor que nós temos uma função h de x, que ela é dada por f aplicada numa g de x, né? A gente já sabe como são essas funções, por exemplo, a raiz de x quadrado mais 1, né? Então, a raiz é uma função, x quadrado mais 1 é outra, né? Então, por exemplo, 3x quadrado mais 1 elevado ao cubo, né? Então, observe que isso daqui é uma função e está elevado ao cubo, que é uma outra função. Então, a gente já sabe como é que são essas funções, tá? Bem, pessoal, a regra da cadeia nos diz exatamente o seguinte, que a derivada de uma função dessa forma, uma função composta, ela é dada da seguinte forma. É a derivada da função f, né? A derivada da de fora, aplicada na g de x, vezes a derivada da de dentro. Então, você deriva a função f, aplica na g e depois multiplica pela derivada da g, tá? Meio que é isso que a gente faz, certo? Para a gente calcular. Então, é bem direto aqui nessa forma, tá? Então, a derivada da função composta, né? A derivada da função composta, você deriva f, aplica na g. Ou seja, aplicar na g é calcular a f' na g de x, tá? E depois multiplica pela derivada da g, certo? Você pode pensar, em alguns casos também, eles fazem dessa forma, né? Se y igual a f de g de t, então ele faz assim, dy dt. Observe que essa função aqui está dependendo de t, né? Então, eu derivo o y em relação a t, é a mesma coisa que eu derivar f, aplica na g de t, tá? E depois
multiplica pela derivada da g. A mesma coisa, né? Se eu estou trocando aqui meio que a derivada, e em alguns casos a gente usa essa notação aqui, certo? Ou em alguns casos também, pessoal, você pode pensar em fazer dessa forma, né? dy dt é igual a derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, tá? Neste caso, pessoal, você meio que faz y igual a f de g de t, né? Então, está derivando a y, que é essa função, só que em relação a x. Só que quem é x? É a g de t. Então, meio que você faz essa mudança de variável, que você chama x de g de t, tá? O que está dentro, né? Você chama x de g de t, tá? Então, uma vez que você chamou x de g de t, então eu vou derivar isso daqui em relação a x. Então, eu estou derivando simplesmente em relação a x, certo? E depois eu derivo o x. Quem é o x? É o g de t. Então, observe, é a mesma coisa. Tá? Estou derivando x, só que agora em relação a t, porque observe que o x depende de t, né? X igual a g de t. Então, estou derivando o x, ou seja, eu estou fazendo a g' de t, certo? Então, a gente pode escrever dessa forma também, certo? Perfeito, pessoal. Vamos fazer alguns exemplos. Bem, queremos calcular a derivada de y igual a 3e elevado a 3x, tá? Para a gente calcular isso daqui, pessoal, a gente costuma fazer exatamente o seguinte, ó. A gente pega esse quociente aqui e chama de u, tá? A gente faz uma mudança de variável, tá? Se você já tiver maturidade para fazer direto, pode fazer. Se não, você faz essa mudança de variável, que você faz u igual a 3x. Então, meio que você tem a y, se escreve como se fosse e elevado a u, onde u é igual a 3x. Pela regra da cadeia, quem é essa derivada? Vai ser a própria derivada da e, né, elevada a u, vezes a derivada da u, certo? Que é a derivada de fora, aqui no caso, que é a 3x. E aí, só para a gente repetir aqui, né, a gente já sabe que a derivada da exponencial é a própria exponencial, e aqui a u é 3x, então estou derivando 3x. Então, a derivada de 3x é 3, né? Então, vai dar 3e elevado a 3x, tá? Voltei o u aqui. Então, quando eu volto o u, meio que eu estou aplicando a f naquela g de t, né? Então, observe que eu não poderia deixar u, porque isso aqui está dependendo de x, tá? Estou derivando em relação a x. Certo? Perfeito, é só para facilitar, só para facilitar. Se você já tiver maturidade, você nem precisa fazer essa mudança de variável, porque você sabe meio que você está derivando a e, então vai ser a própria e, tá? Quando você fala assim, ó, tô derivando, se tivesse e elevado a 3x, você meio que não olha para esse 3x, você só pensa na e. Ah, eu tô derivando a exponencial, a derivada exponencial é a própria exponencial. Não olha para cá, entendeu? E aí depois você multiplica pela derivada de 3x, que é a derivada da composta, tá? Então, é assim que a gente faz. Vamos fazer o exemplo 2 aqui, né, que é o seno de t quadrado. Então, novamente, ó, observe que você tem uma composta, que é o seno de uma função. Então, você faz u igual a t ao quadrado. Então, a tua função y, ela se escreve como se fosse o seno de u, só que esse u aqui é t quadrado. Então, a gente já sabe que pela regra da cadeia, vai ser a derivada do seno, né, vezes a derivada do u. Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada de u é a derivada de t ao quadrado, a derivada de t ao quadrado dá 2t. Então, vai dar 2t cosseno de t ao quadrado. Voltei o u, tá? Observe que eu estou derivando em relação a t. Então, tem que voltar. Certo? Perfeito. Vamos fazer mais alguns exemplos. Queremos calcular agora a derivada de f de x igual a 3x quadrado mais 1. Então, observe. Então, você vai fazer u igual a 3x quadrado mais 1, certo? Então, ó, neste caso, se você chamou u de 3x quadrado mais 1, então no lugar disso daqui tu coloca u, a tua função f de x fica simplesmente u ao cubo, onde u é isso, tá? O que determina a função ser uma função composta é exatamente isso. Observe que tu está fazendo a f de x igual a u ao cubo, onde se u depende de x. Então, você já sabe que você tem uma composta. Então, como é que você vai proceder? É a derivada de u ao cubo vezes a derivada de u. Então, a derivada de u ao cubo, quem é, pessoal? É 3u quadrado, né? Desce 3 multiplicando, subtrai 1. Então, vai ficar 3u quadrado vezes a derivada do u, que é a derivada de 3x quadrado mais 1. Só voltei aqui. Bem, a derivada de 3x quadrado mais 1, a derivada de 1 é 0, a derivada de 3x quadrado vai dar 6x, né? Desce aqui, 6x. E aí, o que foi que eu fiz?
Ó, dá 3, voltei novamente o U aqui, ó. O U é 3x² mais 1 ao quadrado, vezes 6x mais 0. Vai dar simplesmente aqui, né? Você pode multiplicar aqui, ó. 3 vezes 6 vai dar 18x vezes essa expressão, tá? Então, essa é a nossa derivada, tá? Então, observe, faça com calma, que dá para entender, sim, claramente, dá para fazer bem calma aí. Bem, a nossa B aqui nesse caso, nosso item B, cadê? Tá aqui, ó, a f de x quer que a gente calcule o cosseno de 5x² mais 3. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 5x² mais 3. Então, a nossa f de x vai ser simplesmente o cosseno de u, onde u é essa função, tá? Depende de x. Então, pela regra da cadeia, a f' de x vai ser a derivada do cosseno aplicada no u, que é isso, vezes a derivada do u, tá? Lembrando que o u é isso, então a derivada disso. A derivada do cosseno é menos o seno aplicado em u. Lembrando que o u é exatamente 5x² mais 3, então é o seno de 5x² mais 3. E a derivada dessa daqui, ó, 10, 4 multiplicando, vai ficar 20, né? Tem esse menos aqui, por isso que vem menos 20. X ao cubo, né? Subtrai 1, vezes o seno aplicado nisso. Esse 3 aqui, a derivada daí é 0, tá? Bem, pessoal, só para dizer a vocês, existem umas regras que você já pode usar meio que direto, né? Por exemplo, se você tem a exponencial elevada a uma função, então vai dar a própria exponencial elevada a essa função vezes a derivada da função que ela está elevada, tá? Por quê, pessoal? Porque, ó, você está trabalhando com coisa desse tipo, né? E elevado a 2x, por exemplo, né? E elevado a 4x, né? Então, como é que você faz? Você vai derivar a e, vai dar o próprio e, né? E elevado a x, no caso. Nesse caso, aplicada na função. Então, e elevado a 2x. Depois, você deriva de fora, né? 2x. Linha. Então, meio que você já tem uma regrinha, ó. Sempre vai dar e elevado a x, né? Se você fosse derivar isso daqui, como seria, pessoal? Ó, se fosse derivar isso daqui, vou fazer no geral. Eu ia chamar o u, digamos assim, de g de x, né? E aí, a derivada disso seria simplesmente a e elevado a u vezes a derivada do u', tá? Ou seja, você ia fazer o quê? O u é g de x e a derivada de u', uma vez que eu chamei u de g de x, então seria exatamente a g' de x, tá? A mesma coisa pode valer para a função seno, por exemplo. Se a gente fosse derivar, se a gente tivesse, por exemplo, um seno de 4x, por exemplo. A gente até fez ainda pouco, né? Então, como é que a gente procede, pessoal? A gente deriva o seno. Só que a derivada do seno é o cosseno, tá? Aplica na função, na g de x. E depois deriva da de dentro, que é a g' de x. Então, tem essa regra aqui geral, tá? Meio que, pessoal, se você usar essas regras, você meio que só deriva de dentro e já faz a multiplicação que já vai direto, né? Desde que você aplique na g. A derivada do log natural. A gente sabe que é o seguinte, né? A derivada do log natural é 1 sobre aquilo que ele está sendo calculado, por exemplo. Como é que você fazia u igual a g de x, né? Então, teria o log natural de u, né? Nesse caso. E aí, a gente já sabe que a derivada do log natural de u é 1 sobre u, né? É 1 sobre u. Só que aí, nesse caso, como é uma função composta, tem que multiplicar pela u', tá? Aí, lembrando que a u vai ser exatamente quem? Eu chamei de g de x, então vai ficar 1 sobre g de x, certo? Vezes quem? A derivada da u. A u é exatamente gx, então vai ser a g' de x. Vai ficar g' de x sobre g de x, tá? É essa daqui. Bem, pessoal, essas regrinhas aí são básicas, tá? É só pra gente já... Só tô dando ela mesmo para que você logo já tenha em mente elas, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui, queremos calcular a derivada de x ao quadrado vezes e elevado a 3x, tá? Olha, observe. dy dx, no caso, estamos derivando em relação a x. Primeiro que você tem que notar é que você tem um produto de duas funções. Então, quem é? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? É isso que eu estou fazendo. Ó, x² vezes a segunda, mais a primeira, que é x², vezes a derivada de elevado a 3x. Então, observa, a derivada de x², 2x, tá? Vezes essa.
mais x² vezes, aqui a gente tem uma exponencial, mas a gente acabou de ver pela regrinha aí acima que a exponencial de uma função, você meio que conserva essa expressão e multiplica pela derivada da função g, no caso aqui, de x, né? Então, a derivada de 3x dá 3. Então, é só fazer as continhas aqui. E aí, ó, você observa que você tem x², e tem e elevado a 3x. Aqui também você tem e elevado a 3x. Então, meio que você poderia colocar x e elevado a 3x. Então, para você voltar para cá, 2, né? Se você multiplicar por 2 aqui, você volta para cá. Para você voltar para cá, 3x, né? Daria 3x² vezes isso. Então, seria essa a nossa derivada, tá? Só para a gente finalizar, vamos fazer mais essa aqui, ó. Dada essa função aqui, ó, y igual a 2x à sexta mais 1 sobre seno de x² mais 3x. Então, inicialmente, produto, né? Derivada da primeira, observe quem é a primeira. Tá aqui a primeira, tá aqui a segunda. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do seno dessa função, que é uma função composta. Aqui, pessoal, daria 12x, né? A derivada de 1 é 0, o 6 dessa aqui, multiplicando, vai ficar 12x à quinta, né? Faltou aqui, desculpa. 12x à quinta, tá? Faltou o quinto aqui. 12x à quinta, subtrai 1 na potência, vezes essa função. Mais essa vezes, aqui a gente tem uma composta, né? Então, quem é? É a derivada do seno vezes a derivada do que está dentro, tá? Por isso que eu já logo faço assim, ó. Posso fazer direto, em vez de fazer a mudança de variável. Estou derivando aqui, quando eu coloco aqui, eu estou derivando o seno. Não estou olhando muito bem onde é que ela está aplicada. E aqui eu estou derivando de dentro, tá? Perfeito. A derivada do seno é o cosseno, tá? E a derivada disso daqui, pessoal, vai dar 2x mais 3, né? Então, ó, 2x mais 3, que é a derivada dessa daqui. A derivada do seno dá o cosseno aplicada nisso. E ver isso daqui está multiplicando para cá. Então, o nosso resultado final, faltou o quinto aqui, é exatamente essa expressão grande aqui, tá? Então, pessoal, nossa aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido nessa nossa aula. E até o nosso próximo vídeo.